Se você tem uma Bíblia, eu quero nesta noite ler com você um texto, um versículo que eu gosto muito. Sempre que eu tenho vontade eu leio novamente, porque eu acho que esse é um dos maiores milagres operados por Jesus para gerar impacto. Nenhum milagre gerou tanto impacto na Bíblia como esses milagres. O milagre da ressurreição do Lázaro, o milagre da multiplicação dos pães. E sempre que o milagre se refere a uma ressurreição, sempre é impactante, porque sempre a gente entende que morreu não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito para nós, para o homem, mas para Deus sempre tem jeito, amém? E eu quero falar com você sobre isso. É o que está no Evangelho de São Lucas, do capítulo 7, do versículo 13. São Lucas 7, 13. Eu só quero ler um versículo. Eu gosto de ler um versículo para falar sobre o versículo e o texto todo para você compreender o que está sendo dito aqui. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Todo mundo achou, glória a Deus. Está todo mundo afiado, né? O que é que diz aí no texto, nesse versículo 13? Vendo ao Senhor, se compadeceu dela, ele disse o quê? Ele falou alto, porque tem um ponto de exclamação. Como foi que ele falou para a mulher? Não chores. Diga mais alto. Não chores. Amém? Amém. Podemos assentar. Vamos falar de ressurreição de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês. E talvez Deus quer falar com muitas pessoas que estão aqui nesta noite, né? Talvez essa palavra, não chores, sirva muito bem para você que está chorando. Você está me entendendo? Ou que tem chorado, né? Vejam bem, eu estava lendo um dia desse e me chamou muita atenção isso, que uma pessoa numa vida média de 70 anos, uma pessoa chora 60 litros de lágrimas, dá para encher 30 garrafas PET daquela de Coca-Cola, né? Cheia de lágrimas durante toda uma vida média de 70 anos, né? Eu estava lendo a pesquisa que fala sobre isso. Eu achei interessante. Você vê como a gente gasta as lágrimas da gente durante o período da nossa vida. A gente chora muitas vezes, né? E a maioria das vezes que nós choramos nem sempre é por alegria. A maioria das vezes choramos por tristeza, ficamos comovidos e atingidos emocionalmente por situações e questões da nossa vida. E vejam bem, a Bíblia diz, por exemplo, que Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele também chorou, mesmo sendo o próprio Deus. E só que está registrado aqui na palavra de Deus, ele chorou 2 vezes. E as 2 vezes que Jesus chorou, pelo que nós temos conhecimento na Bíblia, ele chorou por tristeza também. Chorou quando foi ressuscitar o Lázaro. Não porque não podia ressuscitar o Lázaro, não porque estivesse abatido, abalado pela morte do Lázaro, mas ele chorou por ver que todo mundo não acreditava nele que estava ali, que a incredulidade permeava o coração das pessoas que estavam lá no cemitério com ele, e por causa disso ele chorou por não estar sendo aceito, na verdade essa, por não estar sendo reconhecido como o Filho de Deus, como o Messias. Ele acabou chorando, ele ficou de uma certa forma comovido pela resistência, a dureza do coração das pessoas. A outra vez que ele chorou, também ele chorou pelo mesmo motivo, a incredulidade das pessoas. Ele olhou para a cidade de Jerusalém, do alto da montanha, e disse: Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os teus profetas, disse ele. Quantas vezes quis eu te afagar, cuidar de ti, te afagar nos meus braços, assim como a galinha afaga os seus pintinhos, e tu não quisestes, ele falou. E ele começou a chorar novamente pela rejeição da cidade, pela rejeição do povo com respeito à pessoa dele como sendo filho de Deus, o Messias, que estava ali somente com o propósito de abençoar e de trazer um tempo novo para aquele povo, e ele foi rejeitado. E vocês sabem que a rejeição nos gera esse tipo de tristeza mesmo. Sempre que você se sente rejeitado, que você não está incluído, que você percebe que as pessoas desprezam você, que você percebe que as pessoas estão isolando você, isso gera tristeza e gera
angústias e por muitas vezes as lágrimas descem nos olhos mesmo e descem no rosto. E quem sabe você não esteja vivendo uma situação de choro na sua vida por conta desse tipo de rejeição que você está sofrendo, ou pela incompreensão de pessoas que você quer bem. Quem sabe você não está derramando as suas lágrimas porque você não está sendo compreendido, não está sendo assimilado por pessoas que tanto você gostaria que entendesse você, que compreendesse você, que assimilasse você. E você tem sentido uma certa rejeição, e isso está fazendo você chorar. Quem sabe você não está chorando por causa daquela sensação de impotência, de querer resolver coisas que você não está conseguindo resolver, de querer dar uma saída, um fim para determinadas situações que você não está conseguindo, que você esbarra nos seus limites, esbarra nas suas próprias impossibilidades como homem, como mulher, como ser humano. E quem sabe isso te comove, te inquieta, te entristece, porque você quer fazer o melhor, ou queria fazer o melhor, ou está querendo fazer o melhor, mas está sendo rejeitado, não está sendo compreendido, e isso está te gerando angústias, tristezas. Quem sabe você não tem chorado porque você tem visto alguém na tua família se acabando, se autodestruindo, e todos os avisos que você já deu a essa pessoa não foram suficientes. Tudo aquilo que você avisou, que você tentou alertar para essa pessoa e tentar mostrar a ele ou para ela que ele está indo num caminho sem volta, ou que está indo em direção de um abismo, onde ele está prestes a cair, e de repente tudo que você fala, você não encontra força para mudar o rumo da vida dessa pessoa, não encontra força para mudar a realidade dessa pessoa, e isso então te comove, te entristece, te faz chorar. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que todo aquele que sai semeando e plantando e chorando, ele vai voltar trazendo os seus feixes. Diga glória a Deus. Toda vez que você chora por uma situação que você quer mudança, que você quer realmente que aconteça algo de extraordinário e sobrenatural, e que você só usa da ferramenta da oração, que a única coisa que você tem para mudar uma realidade é falar com Deus e apresentar a Deus tal situação, e você fundamenta toda a sua esperança naquilo que Deus pode fazer através da oração que você tem feito, aquela oração que a Bíblia diz que é oração com súplica. A oração com súplica é a oração que é feita com lágrimas, que é feita com choro. Quem sabe você tem semeado orações com lágrimas, com súplicas na presença de Deus, e quem sabe você esteja imaginando que talvez você não vai obter resposta, mas eu digo para você que se você tem semeado esse tipo de oração com súplicas, com lágrimas, te alegra, porque Deus se comove também, e a resposta vai chegar para que o nome dele seja glorificado através daquilo que ele tem para fazer na tua vida, porque ele é Deus que se comove com a tua situação, com a tua preocupação, com a tua incapacidade de poder mudar as coisas, quando ele sente a responsabilidade de ser o teu Deus para fazer da tua vida aquilo que você não está podendo fazer. Diga glória a Deus. Deus é exatamente isso. O alguém que faz o que você não pode fazer. Diga glória a Deus. O alguém que pode fazer aquilo que você não está tendo condições de fazer. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus foi até a cidade de Naim. Era o nome da cidade. Uma cidade que ficava mais ou menos a 5 quilômetros do lugar onde Eliseu ressuscitou o filho daquela mulher sunamita, lá no lugar onde o profeta ressuscitou. E Jesus não ia para os lugares sem saber o que estava fazendo, não era aleatoriamente. Ele já ia com objetivo, já ia de caso pensado, sabendo o que precisava acontecer, sabendo o que precisava fazer. E é assim que acontece muitas vezes nas nossas vidas. Existem situações de Deus nas nossas vidas que não são coincidências, são Jesuscidência. Diga glória a Deus. Deus cria a oportunidade para poder se manifestar para nós e mostrar que Ele sabe de tudo, que Ele está no controle e que Ele tem a hora certa para poder fazer acontecer aquilo que precisa ser feito. E Jesus foi para a cidade de Naim.
Só que a Bíblia diz que ele não estava sozinho, ele estava com um grupo de pessoas. Ele não andava só, ele andava com os discípulos, com os co-discípulos. Discípulos eram 12, os co-discípulos nós temos conhecimento que eram 70. Olha só. E aqueles homens iam acompanhando Jesus, para onde Jesus ia, aquela comitiva enorme ia, acompanhava Jesus, e a Bíblia diz que eles até cantar, eles cantavam um hino na caminhada. Tem um texto na Bíblia que diz isso. E Jesus chegou na beira do monte onde ficava situada a cidade de Naim. A cidade de Naim, ela ficava numa parte mais alta, num elevado, como que no topo de um monte, de uma montanha. E ela só tinha uma entrada e só tinha uma saída. Uma estrada que dava acesso àquela parte alta de onde ficava a cidade. E Jesus chegou ali no topo da montanha. E quando ele chegou no topo da montanha, do monte onde estava situada a cidade, ele percebeu que havia uma movimentação vindo da cidade. Um enterro. As pessoas vinham num cortejo fúnebre, descendo aquele monte, trazendo um rapaz ainda novo, que havia falecido, e em volta todo aquele ambiente de tristeza, de angústia, que é muito comum dessas perdas. Nós não somos acostumados com esse tipo de perda e nunca vamos nos acostumar, por questões de fé, por questões culturais. Isso para nós é uma coisa complicada, é uma coisa dificílima. Vocês estão me entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então chore, não tem nada de errado você sofrer, você chorar quando você tem esse tipo de perda, não é? Então, toda a atmosfera era uma atmosfera extremamente pesada, sombria, de tristeza, de perda, de angústias, de dores. E aquele pessoal descendo, pranteando, chorando, mas no meio daquela multidão que acompanhava aquele cortejo fúnebre, tinha uma pessoa que estava sofrendo mais do que todo mundo, tinha uma pessoa que estava passando o momento mais difícil de sua vida, que era a mãe do rapaz. A mãe do rapaz, ela estava inconsolável, ela era uma viúva. Vejam bem que situação, ela era uma viúva, e como viúva, ela já tinha sofrido a perda do marido, e agora estava sofrendo uma perda muito maior, a perda do único filho. Não tem mãe que esteja preparada para poder perder um filho. Nenhum pai, nenhuma mãe tem estrutura para poder suportar a perda de um filho, porque jamais nós nos preparamos para perder filho. Na nossa cabeça está condicionado a ideia de que nós vamos realmente morrer primeiro que os nossos filhos, e que nós precisamos deixá-los encaminhados, dando educação, preparando eles para a vida, porque nós imaginamos na nossa parte lá do nosso inconsciente que um dia nós vamos morrer e que sempre morreremos primeiro que os nossos filhos, e toda a nossa vida está diretamente ligada a uma preocupação de preparar os nossos filhos para continuarem a vida sem nós. Isso aí realmente está no inconsciente de todos nós. Por isso que a perda de um filho é difícil, por isso que a perda de um filho é muito mais complicado do que a perda da própria mãe e do pai, porque altera a ordem das coisas, altera a ordem natural das perdas na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa. E por essa razão aquela mulher estava no auge do seu estresse, na tristeza mais profunda da sua vida. Por quê? Porque ela havia perdido o seu único filho, ela era uma viúva, aquela em que ela poderia se apoiar para poder ser sustentada. Agora ela ia ter que depender da ajuda das pessoas que ajudavam as viúvas, o próprio templo ajudava as viúvas e os órfãos, e agora ela ia ter que depender dessa forma para poder sobreviver, e ela estava se sentindo totalmente desamparada, sozinha, solitária, angustiada, com aquele nó na garganta e aquele aperto no peito, por conta da perda do seu único filho. Jesus Cristo, Ele sabia que ela estava assim. Diga glória a Deus. Como Ele sabe como é que você está. O amor dele é tão forte e o cuidado dele é tão incomparável, que Ele também se comove
quando vê que você está triste, que você está para baixo, que você está angustiado, que você está sem saída. Ele olhou para aquela mulher e diz a Bíblia que quando ele olhou, ele se compadeceu, diz a palavra de Deus. Sentiu compaixão daquela mulher. Uma palavra que traduzida para o grego significa que ele sentiu, assim como que dor no estômago, dor no intestino, que era esse o significado real da palavra. Quando ele olhou, ele sentiu se compadeceu dela, sentiu compaixão. E ele, em vez de ficar aqui no pé da montanha esperando o cortejo passar, ele resolveu subir a montanha para poder se encontrar com aquele grupo. E ele foi subindo a montanha de uma maneira desrespeitosa, segundo a cultura do lugar. E ele foi, quando chegou perto da multidão que estava com o morto, em vez de ele parar para deixar o morto passar, ele foi lá, se filtrou no meio da multidão e se aproximou daquela mãe aflita, daquela mãe desesperada, angustiada, e carinhosamente disse essas palavras para ela: não chores, falou ele, não chores. Mas aí, como não chorar, né, irmãos? Eu acho que ela não entendeu nada, ela não compreendeu nada do que Jesus falou. Não chores, como não chorar numa situação dessa? Só que quando ele disse isso, foi uma manifestação de carinho, de atenção, de cuidado. Sabe por quê? Porque ele sabia que tinha na mão poder para acabar com o motivo do choro daquela mulher. Diga glória a Deus. Em outras palavras, fica claro que ele tem nas mãos poder para acabar com o motivo do teu choro. Fica claro que ele tem nas mãos o poder de fazer com que aquela situação que está te fazendo chorar seja resolvida, fazendo com que aquela situação que te leva às lágrimas, ao desespero, tenha uma solução, tenha uma saída, porque ele é Deus. Jesus tem cuidado das nossas vidas, Jesus nos ama, Jesus quer abençoar a sua vida. Jesus Cristo precisa que você confie nele e acredite naquilo que ele é capaz, e que você entenda que ele é Deus, que ele é o Salvador, que ele tem poder para resolver sim os nossos problemas, que ele tem cuidado de nós e que ele conhece as tuas aflições, as tuas angústias. E é preciso que você saiba, acima de tudo, que ele tem poder para mudar a tua história, seja ela qual for. Se é uma história de tristeza, de fracasso e de derrota, Jesus Cristo tem poder de escrever uma nova história da tua vida, uma história paudada na bênção, na vitória e naquilo que ele é capaz de fazer, porque ele é Deus, segundo o que diz a própria palavra de Deus. E ele já começou a desenhar uma história na vida daquela mulher. Ele disse: não chores. E ele foi lá depois e tocou no esquife. Ninguém tocava em morto. A cultura judaica dizia que se você pegasse no morto, você estava contaminado. Você não podia fazer nenhum tipo de adoração a Deus, era proibido de ir para o templo. Mas Jesus Cristo, várias vezes, ele quebrou o protocolo da religião. Diga glória a Deus. Ele quebrava os protocolos estabelecidos da religião, que limitava toques, que limitava às vezes tocar, poder. Ele chegou lá e diz a Bíblia que ele foi lá e parou, tocou no esquife, no caixão, que não era bem um caixão semelhante ao nosso, era uma cesta feita de vime, onde se colocava a pessoa toda enrolada num pano. E diz a Bíblia que ele foi lá, depois que tocou, e disse para o rapaz morto: levanta-te. Moço, rapaz, eu te digo, te levanta. E quando ele deu a ordem, a Bíblia diz nesse texto que eu li para vocês, que o morto sentou no esquife. Diga glória a Deus. Eu fico imaginando o pavor das pessoas que estavam ali. A Bíblia diz que o pessoal ficou meio assustado com a história. Eu acho que o povo vazou. Que é isso que está quando o morto está levantando aqui? Né? Que foi que houve? E quando o morto levantou, a Bíblia diz que Jesus devolveu o rapaz para a mãe dele. Diga glória a Deus. E depois que ele fez isso, o choro da mãe já não era mais de tristeza, era o choro de alegria. Diga glória a Deus. Que fica claro que Jesus tem esse poder de transformar o teu choro de tristeza em choro de alegria. Diga glória a Deus.
E todos ficaram maravilhados, dizendo: nunca se viu nada igual. O povo falava: não se tem conhecimento que alguém tenha feito isso. Mas ali ficou claro de uma coisa, que Jesus não precisou nem da fé da mãe para operar aquele milagre. Ele teve compaixão e foi lá e fez. O que prova que Ele é Deus, que na hora que Ele quer fazer, Ele faz, e que ficou claro que Ele é o Messias, o Salvador, aquele que veio com autoridade realmente para restaurar as nossas vidas em qualquer área, para restaurar a tua vida, para estabelecer um tempo novo para a tua vida, para reescrever uma nova história com respeito a você, com respeito à sua vida, com respeito ao teu dia a dia. Diga glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, isso se passou há mais de 2000 anos atrás. Para sermos mais precisos, há 2012 anos. Está registrado por São Lucas, que era um médico. Ele registrou. E o que é que nós podemos aprender com isso, pastor? O que é que tem a ver uma passagem da Bíblia de milagres que se deu há 2000 anos atrás com as nossas vidas hoje, em plena pós-modernidade, onde as coisas são diferentes, onde o mundo é um outro mundo? Tem a ver muitas coisas. Vejam bem uma coisa, nós estamos na pós-modernidade, como se fala, que muita coisa está diferente, os recursos são outros, a tecnologia avançou de uma maneira espantosa. Você não anda mais de jumento, você anda em avião a jato, você não anda mais em cima de uma montaria de um camelo, você anda sobre ônibus, sobre seu carro particular. Mas apesar de todo o avanço tecnológico, apesar do mundo ter mudado, de termos energia elétrica, de termos tanta coisa que facilita as nossas vidas, mas existem coisas que ficam claro, que por mais que o homem realmente venha ascender no seu conhecimento, ainda que a humanidade de fato cresça e consiga resolver muitos dos problemas hoje, são resolvidos por meio da própria tecnologia e da ciência, mas uma coisa é clara: o homem, o ser humano continua precisando de Deus, continua precisando de Jesus. Porque tem coisas que a tecnologia não resolve, tem coisas que todo o teu conhecimento, todo o teu alto grau de informação, tem coisas que toda a ciência que você possa ter conhecimento, que toda a tua capacidade intelectual não é suficiente para resolver muitas vezes coisas básicas referente à tua alma, referente a você como ser humano. Existem coisas que você não pode resolver, existem questões que você não pode dar uma solução por você mesmo. Existem questões ligadas à tua alma, ligadas ao teu dia a dia, ligadas à tua casa, ligadas à tua família, que você não tem a solução. Existem questões que por mais que você seja inteligente, por mais que você seja preparado, tem momentos que você não sabe o que fazer. E Jesus Cristo continua em alta nas nossas vidas exatamente por isso. Porque Ele é aquele alguém que entra na tua vida para fazer aquilo que você não pode fazer, para realizar na tua vida aquilo que você não se sente competente para poder mudar, para poder realizar. E tem coisas na sua vida que sempre vai ser assim. Você e eu e nós vamos sempre precisar de Deus, precisar que Ele venha agir, precisar que Ele venha fazer. E muitas das nossas questões que nos fazem chorar são questões que só Ele pode resolver para poder cessar o nosso choro, para poder fazer cessar as nossas lágrimas. Você tem chorado? Você tem sofrido? Você tem estado em uma situação que você não sabe o que fazer em determinados momentos com respeito à sua vida? Você veio aqui porque Jesus Cristo precisava dizer para você não chorar, mas não somente dizer para você não chorar mais, mas Ele precisava dizer para você que tem coisas da tua vida que você vai ter que compreender, entender e se submeter, sabendo acima de tudo que só Ele pode resolver, que só Ele pode dar uma solução. E Ele deixa para você um recurso para que você consiga buscar essa resposta e essa saída que você está precisando para a sua vida. De repente, não tem como para o homem, não tem como para a ciência, mas tem como para Deus. Diga glória a Deus.
Isso. Olha, e se tem como resolver para Deus, o meio pelo qual você tem que buscar é através da oração, querido. Foi isso que Jesus falou: tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo, complete, recebereis. Jesus não disse isso por acaso, não, para tentar empolgar você. Isso é promessa. São os meios pelos quais Jesus Cristo age. Oração. Então fica claro uma coisa: pare de chorar, porque o que você não está conseguindo resolver, o que você não está conseguindo dar uma saída, Jesus Cristo tem a saída através da tua busca e do teu clamor, muitas vezes com lágrimas, as tuas súplicas, é que vai vir a resposta para você. Diga glória a Deus. A resposta da libertação daquele filho, a resposta da libertação daquele marido, a resposta da libertação daqueles problemas familiares, e a resposta de tudo aquilo que está fazendo você chorar vem de Deus como resposta de bênção para você. Então, nesta noite, eu quero concluir dizendo uma coisa para você. Quando Jesus disse não chores, Ele disse porque Ele tem a solução nas mãos. Ele tem a solução, ou o meio pelo qual você pode parar de chorar. Então, nesta noite, ore para Ele, converse com Ele, explique para Ele onde é que está doendo, onde é que você não está conseguindo, e ore. Quantas vezes necessário você for chamado por Deus para orar, ore. Hoje você está sendo chamado para orar a Deus, talvez em outro momento você vai ser chamado de novo, talvez alguém vai ser usado e dizer, olha, ora, e quanto mais Deus mandar você orar, ore. Por quê? Porque Ele está precisando ouvir a tua voz, porque Ele tem uma resposta para você, e essa busca Ele quer que seja intensificada, para que Ele possa te mostrar que tudo Ele pode, que o impossível para Ele não existe. Então pensa nisso, e que nesta noite você possa falar com Deus e pedir a Ele que os motivos das tuas lágrimas sejam cessados através daquilo que Ele pode operar e fazer na tua vida através do seu poder. Amém? Pensa nisso, e que Deus te abençoe, nos abençoe e nos ajude no nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer por sua audiência, mas quero também aproveitar para convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, nos nossos cultos. A nossa igreja fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, do bairro do Monte Castelo, e nós temos cultos durante a semana. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração às 19h30. Quarta-feira nós temos o nosso culto de unção com óleo, 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. Na sexta-feira nós temos o nosso culto de oração e de causas impossíveis, às sextas-feiras, 9 da manhã, e de libertação, a sexta-feira da vitória, exatamente às 19h30 de sexta-feira. No sábado nós temos culto de mocidade, de adolescente, e domingo temos o culto da família. Temos a escola dominical pela manhã, e às 5h30 da tarde, 7h15 da noite, nós temos o culto da bênção para a família, que aproveito e convido você para participar conosco. Tá certo? Você pode realmente, mais uma vez, ver o nosso endereço aí no rodapé, o endereço da igreja, e também o nosso e-mail. Se caso você quiser entrar em contato conosco para pedir oração, você pode ligar para o telefone que está aí na tela, e pode também passar um e-mail para nós, e nós teremos o prazer de poder orar por você, de conversar com você e abençoar a sua vida. Tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está me assistindo agora, essa pessoa que ora junto comigo, que está precisando muito que o Senhor venha abençoá-lo de uma maneira especial. Abençoa essa vida, alcança com o teu poder, com a tua graça, dá a solução dos problemas, repreende os embaraços, os atrapalhos, as perturbações, repreende os problemas do lar, da casa, da família. Repreende, meu Deus, todo o mal dessa vida, repreende todo o mal dessa casa, e que essa pessoa que me ouve, que me assiste, seja abençoada por Deus e que tenha a resposta das suas orações, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Amém. Fica com Deus.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,